E Janaína, baseada nas suas opiniões, voltando um pouquinho só em Alexandre de Moraes, baseada nas suas opiniões sobre os excessos do ministro e, e também aproveitando a sua bagagem como jurista, a senhora vê que há hoje espaço institucionalmente para conter esses excessos, uma saída legal e democrática? Eu sempre acredito na autocontenção. Né? Eu acredito, por exemplo, esses diálogos todos que lideranças vêm fazendo com o Supremo, aí não diálogos de subserviência, mas diálogos de sensibilização. Eles são importantes, porque em algum momento os ministros precisam compreender que não tem respaldo. Né? E eu não estou falando de respaldo popular, porque, assim, houve essas manifestações da esquerda esse fim de semana, não foram pequenas, mas foram manifestações artísticas, né, de pessoas que têm, sabidamente, há muito tempo uma vinculação. Então, a população mesmo, ainda aqueles que não sejam estritamente bolsonaristas, a população está estranhando essas penas. Né? Nós não somos um país de uma cultura de penas muito pesadas. Você vê estupros, sequestros, homicídios duplamente qualificados, penas de 12 anos. Como assim 27? Sabe? Então, eu acredito que talvez com o passar do tempo, começarão a perceber que é necessário fazer um recuo. Tá? Porque eu insisto aqui, presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade moral pelo 8 de janeiro. Porque ele poderia ter pedido para aquelas pessoas voltarem para suas casas. Ele poderia, ele tinha poder, ele tinha legitimidade para isso. Mas o presidente, o ex-presidente, ele ficou viciado em like. Ele ficou viciado naqueles aplausos, nessa coisa das redes. E se ele pedisse para o seu povo ir para casa, ele ia ter uma resistência. Ele receberia ali haveria uma decepção. Então ele deixou, né? Então ele tem uma responsabilidade moral. Mas daí a dizer que ele pretendeu com isso dar um golpe, me parece um contrassenso, porque ele fugiu dos Estados Unidos. Ele largou a faixa antes, ele sequer passou a faixa, ele fugiu. Então, não tem lógica do seu ponto de vista criminal. Do seu ponto de vista político-moral, eu vejo responsabilidade. Janina, a gente já vai te liberar, mas antes eu queria te fazer só uma última pergunta rápida. É que você ficou conhecida nacionalmente por uma pauta federal, né, uma pauta da esfera federal e histórica, né, que foi o impeachment de uma presidente da República. Queria saber da senhora se a senhora está satisfeita com a sua vereança, com a atividade de vereança, e se pretende se colocar na esfera federal mais para frente. Olha, eu conversei com o senador Ciro Nogueira, eu concorri ao Senado em 22 e disse a ele que se, porque eu estou no Progressistas, né, já passei pelo PSL, pelo PRTB, estou no Progressistas. Estou no meio de um mandato. Então, por exemplo, se eu trocar de partido, eu perco o mandato. Né? Teria que entrar numa briga jurídica. Então, eu disse a ele que se ele quiser que eu concorra a uma das vagas do Senado, como tentei em 22, mas num partido sem tempo de TV e sem nenhum recurso, fazendo a campanha com os meus próprios recursos. Se ele quiser, ou que eu componha a chapa, seja para o Senado ou, eventualmente, né, qualquer outra composição, que ele pode contar comigo. Se for para concorrer à Câmara, eu prefiro terminar o meu mandato como vereadora. Eu não gosto de deixar as coisas pelo meio, eu me comprometi com a capital. Agora, se fosse para uma composição majoritária, eu disse que ele poderia contar comigo, mas para deputada, não. Aí eu deixo para um momento bem futuro e termino meu mandato como vereadora. Essa sua posição, vereadora, tem muito a ver com o quão o Senado está sendo visado nas eleições de 2026, da força que a Casa Alta tem? Acho que são vários fatores, né? Tem um fator também de defesa do papel da mulher, sabe? Porque o que acontece? Todos os partidos, sem exceção, desde, na verdade, muito antes de 2018, me ofereceram mundos e fundos para eu sair a deputada. Por quê? Porque deputado traz tempo de TV e fundo partidário. Quando vai para uma situação de chapa majoritária, o Senado é majoritário,
eu só tomei porta na cara. E aí dizem que precisam de mulher, que querem mulheres, que as mulheres não querem, entende? Então, eu entendo que ao me posicionar, eu estou, de certa forma, defendendo todas as mulheres. Eu saí de uma eleição de deputado estadual com 2 milhões de votos, pretendendo disputar o Senado. Eu precisei ir para uma legenda pequena, sem nada, para ter legenda, porque os demais fecharam a porta na minha cara. Entendeu? Então, é uma questão de honra também, sabe? Ou essa coisa de falar, todos eles falam. Tá? Não é direita e esquerda, tá? Nessa pauta eles estão juntos. Aliás, em muitas outras. Não, porque nós queremos mulheres, porque querem, desde que seja para fazer o que eles querem que façam, entendeu? Então, eu já me coloquei à disposição, mas acho pouco provável.